Ele nasceu no dia 13 de março de 1911 em Tilden, Nebraska, e o seu nome era Lafayette Ronald Hubbard. Ele passou o seu período de desenvolvimento em Helena, Montana, dura e instável, onde ele cavalgava cavalos selvagens aos 3 anos e meio. Como a sua mãe era uma raridade nesse tempo, uma mulher cuidadosamente educada, ele também lia muito para além do que era costume para a sua idade. Filosofia, ciências e os pilares da literatura ocidental, tudo num esforço para satisfazer uma curiosidade rara e permanente. Como o seu pai era um oficial naval dos Estados Unidos, ele teve, para além disso, uma rara oportunidade naquela época de viajar ao atravessar as diversas comunidades americanas nos inícios do século XX. Aos 12 anos de idade, ele entrou nos escoteiros, levando primeiro a sua tropa à vitória numa competição de avanço dos escoteiros, representando depois o escotismo ao presidente dos Estados Unidos, Calvin Coolidge. Mas eram as suas 21 medalhas de mérito o que mais distinguia L. Ron Hubbard neste período em particular da sua vida. Pois passados apenas dias do seu 13º aniversário, ele tornou-se o escoteiro águia mais novo na história americana. Contudo, houve outra distinção que o preparou na primeira parte do curso da sua vida, especificamente quando um oficial naval americano que tinha estudado com Sigmund Freud apresentou ao jovem L. Ron Hubbard as teorias da psicanálise. Embora tivesse ficado com muitas questões por responder, aqui estava o momento quando o seu interesse permanente na revelação dos mistérios da mente humana foi criado. A carreira naval do seu pai providenciou a próxima rota de investigação. Em particular, um destacamento no Oriente Longínquo, permitindo ao L. Ron Hubbard, de 16 anos, uma oportunidade de visitar a Ásia. Era ainda terra profundamente desconhecida e raramente vista pelos ocidentais. Contudo, ao perseguir as questões fundamentais sobre as origens do homem e a fonte fundamental da vida, ele viajou mais de 400 mil quilómetros através da Índia, China, Japão e as Filipinas, para as muitas culturas remotas e sabedoria arcaica, incluindo os hinos védicos na raiz das crenças mais antigas da humanidade. Foi também durante estas viagens que ele ganhou a entrada para os mosteiros de lamas budistas proibidos, nas colinas ocidentais da China, onde ele testemunhou maravilhas para além de qualquer explicação científica conhecida. Pouco depois do seu regresso aos Estados Unidos, em 1929, ele inscreveu-se na Universidade George Washington como estudante de engenharia. Este era um currículo rigoroso de metodologia científica, as ferramentas que ele precisava para examinar o pensamento humano com uma precisão infalível. Aqui também estava uma das primeiras turmas da América em física nuclear, através do que ele embarcou noutro caminho de investigação, este para isolar a fonte de vida postulada, teoricamente detetável em pequenas partículas de energia. Contudo, a experimentação laboratorial não foi de forma alguma tudo o que ocupou os seus dias universitários. No início de junho de 1932, ele organizou a primeira de diversas expedições às terras remotas e primitivas, inicialmente uma viagem de 8 mil quilómetros às Caraíbas, onde ele se misturou com um povo que datava de antes de Colombo pelo menos em 10 séculos. Depois veio Porto Rico, onde ele não só conduziu um dos primeiros inquéritos mineralógicos completos da ilha, mas também estudou outro tipo de cultura antiga que se encontrava dentro das terras do interior. Depois, levando a sua sede por aventura aos céus, ele tornou-se o piloto de planadores licenciado americano com o número 385, proclamado pelos jornais da época como Flash Hubbard, pelas suas façanhas aéreas. E como uma sensação de acrobacias de um poderoso voo através da América rural, ele misturou-o com outra parte da sociedade. Depois, ao ter deixado a universidade nas profundezas da Grande Depressão, ele começou a sua carreira como um escritor profissional, levando a experiência e aventura, contos de suspense, ficção científica, fantasias, western e mesmo o romance ocasional. Como uma lenda da América Pulp Fiction, L. Ron Hubbard escreveu de tudo. Na verdade, com mais de 300 romances e novelas ao seu crédito, o seu produto era tão extraordinário que ele estava eventualmente a escrever histórias sob 15 pseudónimos e assim preenchia revistas inteiras com o seu trabalho. Ele também estava a escrever guiões para filmes campeões de bilheteiras e de outra forma deixando um selo indelével como um autor cuja carreira se prolongaria durante 50 anos. Tal como as explorações davam lugar a ideias para as histórias, também as histórias financiavam mais a exploração. Até que ele estava a atravessar regularmente o país para viver aventuras extremas e misturar-se com as pessoas num lugar tão longínquo como as tribos nativas americanas junto da faixa da terra do Alasca.
Em reconhecimento das descobertas no campo, ele foi ainda honrado com um lugar no prestigiado e só com convite Explorers Club, e assim passou a dirigir expedições sob 3 bandeiras do clube. Mas o verdadeiro ponto de tais aventuras era o facto de que ele se estava a misturar com a vida para compreendê-la. As primeiras descobertas decisivas surgiram em 1937, quando ele isolou o único denominador comum entre todas as coisas vivas, um princípio dinâmico da existência. Estas foram gravadas num manuscrito intitulado Excalibur e apresentava a base para toda a pesquisa futura da mente e a fonte da vida. Mas depois veio uma interrupção a essa pesquisa, a Segunda Grande Guerra Mundial. Como ele tinha recebido a rara licença de mestre marinheiro para dirigir qualquer navio em qualquer oceano, ele recebeu inúmeras recomendações para comandar como um oficial naval. Em particular, ele era descrito como discreto, leal, honesto e sem par na arte de ter as coisas feitas. Portanto, foi o tenente L. Ron Hubbard quem comandou navios de guerra tanto no Atlântico como no Pacífico. Ele foi altamente condecorado por deveres sob fogo e terminou o seu serviço num hospital militar onde ele foi tratado por ferimentos sofridos em combate. Mas isso foi também onde ele embarcou na sua rota final de descoberta. Ao trabalhar com os soldados feridos que tinham falhado em recuperar apesar dos cuidados médicos intensivos, ele começou a empregar tudo quanto aprendeu através das décadas prévias, princípios espirituais do Oriente, assim como metodologias científicas do Ocidente. O que ele descobriu, então, foram os fatores mentais que inibiam a recuperação e preveniam os medicamentos de fazerem efeito. E quando de facto se dirigiu a esses bloqueios mentais, os medicamentos começavam a fazer efeito e os pacientes rapidamente voltaram à saúde. Ele continuou depois a refinar os procedimentos em pessoas de todos os estilos de vida. Atores e escritores na comunidade cinematográfica de Hollywood, membros de gangues de rua que ele tratou como um oficial especial com a LAPD, até mesmo pacientes profundamente perturbados numa instituição da Geórgia. E assim foi. Tendo desenvolvido uma tecnologia funcional da mente, ele escreveu um texto definitivo sobre o tema. Um trabalho que detalhava toda a teoria, descobertas e técnicas subjacentes. Esse livro foi Dianética, o poder da mente sobre o corpo, publicado no dia 9 de maio de 1950. Este iniciou uma tempestade de entusiasmo popular e chegou imediatamente à lista de best-seller do New York Times durante 26 semanas consecutivas. Como tal, este foi o livro sobre a mente que mais vendeu jamais escrito e assim permanece nos dias de hoje. Contido dentro deste estava a descoberta da mente reativa, a fonte oculta dos pesadelos, medos insensatos, aborrecimentos e insegurança. Contudo, L. Ron Hubbard nunca considerou Dianética um fim à sua pesquisa. Em vez disso, era um ponto de partida para a descoberta e isolamento daquela fonte da vida há muito enganadora. E, na verdade, as técnicas da Dianética providenciaram os meios pelos quais os praticantes depressa começaram a descobrir vidas passadas. Ao pressionar a aplicação e a pesquisa ainda mais, chegou à realização do que é conhecido como a exteriorização, demonstrando que o espírito era, sem quaisquer dúvidas, separável do corpo e da mente. A religião de Scientology nascera. Daí em diante, L. Ron Hubbard procurou ainda mais fundo na natureza espiritual do homem, ao documentar as suas descobertas em milhares de conferências gravadas, artigos e livros. E para apresentar estas descobertas, ele circunnavegou o globo e assim igrejas de Scientology foram abertas em 4 continentes, sediada na sua residência permanente no sul de Inglaterra. Durante os anos seguintes, L. Ron Hubbard continuou a avançar o tema até à sua morte em 1986. O seu legado abrange dezenas de milhões de palavras publicadas e 3.000 conferências gravadas. E com mais de 250 bilhões de exemplares dos seus livros e conferências em circulação, ele inspirou um movimento que se espalha por todos os continentes e todas as culturas. Pelo que, para aqueles que perguntariam que tipo de homem poderia ter fundado a única religião principal do século XX, a resposta é simplesmente suficiente. Um homem que tenha vivido a vida de cima para baixo e de baixo para cima. Um homem que tenha visto muita sabedoria e grande sofrimento. Um homem que passara um quarto de século a vencer as diferenças entre o Ocidente e o Oriente, a ciência e a religião. Um homem tal como L. Ron Hubbard.